Para escrever outro país, nós precisamos de você. De quem agora entendeu que é hora de decidir como vamos viver. Somos mais fortes. Bem, pessoal, chegamos ao nosso terceiro ponto do nosso curso de formação para a eleição 2016. O ponto agora é o propaganda eleitoral. Serve para você ter cuidado com as suas atitudes que podem ser consideradas propaganda abusiva. Você tem que olhar o que você pode fazer antes desse período eleitoral que se aproxima e principalmente o que você vai poder fazer quando da eleição. Módulo 3, Propaganda Eleitoral, com base na Resolução 23457 TSE. Inicialmente, vamos estabelecer uma diferença. O dia 16 de agosto, ele marca o início do período de campanha eleitoral. Então, a partir dessa data, é permitida a campanha eleitoral. Antes dessa data, todo o período que antecede ela é o período de pré-campanha. Então, a gente tem que fazer essa diferença para saber mais tarde o que é permitido em cada um dos períodos. Então, 16 de agosto é a data de início do período de campanha. Antes dessa data, tudo é pré-campanha. Pré-campanha, artigo 2º. Não configuram propaganda eleitoral antecipada desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. O período pré-campanha é o período para o planejamento, para a articulação, quer dizer, não pode haver, antes do dia 16 de agosto, campanha de natureza nenhuma. Nesse período de pré-campanha, o candidato pode dar entrevistas em rádios, jornais, pode expor sua opinião. Agora, cuidado para não incorrer no erro de campanha dissimulada. O candidato não pode usar um outro evento qualquer e, a partir dali, produzir material para tentar promover sua imagem ou promover o seu partido. Isso não pode. Quer dizer, esse, como já foi dito, é um momento de planejamento, é um momento de articulação. A partir do dia 16, começa o momento de promoção da imagem do candidato e promoção da imagem do partido. Agora, o período de campanha. O que pode ser feito durante o período de campanha? É permitido. Artigo 22º. Propaganda eleitoral na internet. 1. No site do candidato com endereço eletrônico previamente comunicado à Justiça Eleitoral. 2. No site do partido ou coligação com endereço eletrônico previamente comunicado à Justiça Eleitoral. 3. Por meio de e-mails cadastrados gratuitamente pelos candidatos, partidos ou coligações. 4. Por meio de blogs, redes sociais e sites de mensagem instantânea. Essas são as 4 opções para propaganda eleitoral através da internet. Artigo 11º, parágrafo 1º. A realização de comícios e a utilização de aparelhagens de sonorização fixas são permitidas no horário compreendido entre 8 e 22 horas, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 horas. Artigo 11º, parágrafo 3º. A circulação de carros de som e mini-trios como meio de propaganda eleitoral, desde que observado o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora, medido a 7 metros de distância do veículo e respeitadas as vedações previstas nesse artigo. Artigo 11º, parágrafo 5º.
até às 22 horas do dia que antecede o dia da eleição, serão permitidos distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Artigo 14º, parágrafo 4º. A colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. É permitido, artigo 15º, parágrafo 3º, é proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro. Em outras posições, adesivos até a dimensão máxima de 50 cm por 40 cm. Artigo 15º. Em bens particulares, independente da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral, a vinculação de propaganda eleitoral, desde que seja feita em adesivo ou em papel, e não exceda a meio metro quadrado. De uma forma mais clara, os cartazes têm que ocupar uma área máxima de meio metro quadrado. Então nós temos uma ilustração embaixo, exemplificando que medida é essa, né? Que área é essa. Então ela é metade de 1 metro quadrado. Pode corresponder a essas dimensões ao lado. Quer dizer, 1 metro por 50 centímetros. Não precisa ser exatamente essa medida. Pode ter outra proporção. Agora, a área deverá ser sempre menor ou igual a meio metro quadrado. Existem algumas dúvidas que são frequentes com relação à propaganda eleitoral. Primeira, com relação ao local, onde é que você pode fazer a sua propaganda? No caso da distribuição de panfletos, cartazes, esse tipo de coisa. Veja bem, a princípio, você tem alguns locais como cinema, teatro, praia. Quem está naquele local, ele está lá com uma finalidade de lazer, de cultura, é outra coisa, quer dizer, ninguém foi para lá atrás de campanha. Então, o candidato também não pode ir atrás do eleitor nesses ambientes. Quer dizer, nesses locais é respeitada a vontade do eleitor. Então, você não vai poder fazer campanha num local, num momento de lazer, num momento de cultura, de entretenimento do eleitor. Outra dúvida frequente é com relação às bandeiras. Veja, as bandeiras elas não podem mais ser colocadas ao longo de calçadas, ruas, canteiros, nada. Quer dizer, a bandeira ela precisa ter obrigatoriamente uma pessoa segurando essa bandeira. Só. É a única situação possível da bandeira é ter alguém segurando essa bandeira. Ponto. Agora, não existe uma dimensão fixada para essa bandeira. Essa bandeira pode ser grande, pequena, pode ser de qualquer tamanho. A condição é só essa. Ela não pode ser fixa em lugar nenhum. Tem que ter sempre alguém segurando a bandeira. O único caso de bandeira fixa é dentro de uma propriedade particular. Ele pode fixar essa bandeira. Mas entenda bem, a bandeira ela tem um mastro e a parte de tecido, se for o caso. Se você botar 2 mastros para poder estender essa bandeira, aí você já cria aquele efeito de outdoor. E isso já não é permitido. Quer dizer, a bandeira ela tem tecido e ela tem um mastro. Se ela for estendida, vai ser o vento, vai ser outra coisa. Agora, se você esticar a bandeira e tiver 2 pontas de apoio causando aquela imagem, aquele efeito de outdoor, isso é proibido, mesmo em propriedade particular. Agora nós vamos ver o que não pode na propaganda eleitoral. É proibido, artigo 23º,
Na internet é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga. Ainda que gratuitamente, é proibido veicular propaganda em sites de pessoas jurídicas ou órgãos públicos. Multa no valor de 5 a 30 mil reais. Por isso aqui, entenda-se que está proibido impulsionar as páginas da internet ou pagar por qualquer tipo de publicidade da página da internet. Artigo 12º. É proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para promoção de candidatos e a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. Essa regra não é nova, já está valendo algumas eleições e permanece. Artigo 13º. São vedadas na campanha eleitoral confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato ou com a sua autorização de camisas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou qualquer outro bem ou material que possam proporcionar vantagem ao eleitor. De uma forma muito clara, o candidato ou o partido, ele não pode distribuir esses materiais, ele não pode utilizar, ele não pode sequer confeccionar. Então, terminantemente proibido qualquer material dessa natureza. Artigo 14º, parágrafo 3º. Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhe cause dano. Com esse artigo, fica claro que não é permitido mais nenhum tipo de propaganda fixa em vias públicas, em praças, em canteiros, nenhuma. Nós estamos visualizando na imagem do slide aqueles cavaletes com a propaganda de candidato, mas não é só ele que é proibido. Também é proibido botar bandeiras de uma forma fixa, também é proibido bonecos fixos, ou seja, qualquer tipo de material de divulgação fixo em áreas públicas. Artigo 15º, parágrafo 3º. Em bens particulares, independente de obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral, a veiculação de propaganda eleitoral, desde que seja feita em adesivo ou papel, não exceda a meio metro quadrado. Então está terminantemente proibido pintar muros. Artigo 11º. Amplificadores de som e alto-falantes a uma distância mínima de 200 metros de sede dos três poderes ou estabelecimento militar, hospitais e casas de saúde, escolas, bibliotecas, teatros e igrejas em funcionamento. Então, nesses ambientes, a propaganda sonora não pode existir, entendendo bem que não é para reduzir o volume, precisa realmente ser desligado quando passar por alguma dessas situações. Artigo 14º, parágrafo 7º. O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular. Artigo 15º, parágrafo 1º. A justaposição de adesivo ou de papel cuja dimensão exceda a meio metro quadrado caracteriza propaganda irregular, em razão do efeito visual único, ou seja, o efeito de outdoor.
Sobre o que é proibido na propaganda eleitoral, nós já vimos que a justaposição de cartazes ela não é permitida. Então, cada muro ela vai ter no máximo um cartaz de cada candidato, não mais que isso. Então, às vezes acontecem dúvidas assim, eu tenho um muro, tem um portão no meio, então tenho 2 muros. Não, você só tem um muro. A gente entende como muro a fachada inteira da casa ou do edifício. Então, naquele muro inteiro, naquela fachada inteira, vai poder ter um cartaz do candidato. Se for prefeito e vereador, tudo bem, um cartaz do prefeito, um cartaz do vereador. Se forem 2 vereadores, tudo bem, um vereador, outro vereador. O que não pode é ter 2 cartazes do mesmo candidato. Isso é proibido. Sobre a militância. Na campanha para prefeito, artigo 36º. Contratação direta ou terceirizada de pessoal para militância e mobilização de rua será limitada. 1. Municípios de até 30.000 eleitores terá, no máximo, 1% de contratados. 2. Demais municípios, acrescentar 1 a cada 1.000 eleitores. Na campanha para vereador, considerar 50% dos valores adotados para prefeito. Atenção! Artigo 16º, parágrafo 1º. Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição do CNPJ ou o número de inscrição no CPF do responsável pela confecção, bem como de quem a contratou e a quantidade do material produzido. Atenção! Artigo 31º. As multas por infração da legislação eleitoral não poderão ser pagas pelo fundo partidário e deverão ser arcadas pelos responsáveis e não serão computadas como despesas de campanha. O candidato ele precisa preparar a sua equipe de campanha, a sua militância para trabalhar dentro do que manda a lei. Veja que tem multas, tem processos, tudo pesado. Então é preciso que todos que trabalhem na campanha tenham uma noção mínima do que pede a lei em relação à propaganda eleitoral, para que depois o candidato não venha sofrer as penalidades. Para escrever outro país, nós precisamos de você, de quem agora entendeu que é hora de decidir como vamos viver. Somos mais fortes quando estamos juntos, buscando o melhor para todos nós. O bem acontece, o planeta agradece, só precisamos soltar nossa voz. Cidade